Bom dia, boa tarde, boa noite, quarto ano, tudo bem? Mais uma semana se inicia. Como foi o final de semana? Descansaram, se divertiram, mas também fizeram as atividades de sexta-feira? Espero que sim, hein? Falando em sexta-feira, o que foi que a gente aprendeu na sexta-feira, gente? Sobre o Dia Nacional do Trânsito, não foi? Onde a gente viu sinalizações, semáforos, faixa de pedestres. Não foi, gente, que a gente precisa ter atenção no trânsito, tanto como nós como passageiros, como os motoristas que ficam dirigindo os veículos. A gente também construiu, não foi, um caminhão na nossa atividade Maker. Eu espero que vocês tenham feito. E quem fez, manda para a tia Messia, para a tia Bárbara, ver. Ou marca aí o nosso Instagram da escola. Certo, quarto ano? Então, e aí, como é que vocês estão? Continuam fazendo a higienização para que esse coronavírus vá-se embora? Espero que sim. Certo, meus amores? Então, hoje, o que é que a gente vai aprender hoje? Hoje a gente vai aprender sobre alimentação saudável. Mas por que, tia Bárbara, a gente vai aprender sobre alimentação saudável? Tu sabe, Dodô? Também não, Dodô. Porque, gente, a gente precisa se alimentar bem. Por que a gente precisa se alimentar bem? Para que o nosso corpo ele funcione de forma boa, que a gente evite doenças, que a gente possa se alimentar da melhor forma possível. Então hoje a gente vai ver o que a gente deve evitar na nossa alimentação e o que a gente deve consumir pelo menos todos os dias. Quantas refeições a gente tem que fazer, o que a gente precisa comer para que o nosso corpo fique forte, cheio de vitaminas e nutrientes e principalmente saudável. Certo, quarto ano? Então agora vamos lá para as nossas operações e logo depois para o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Bom, meus amores, agora vamos lá com as nossas operações de hoje. Segunda-feira, tá? Na página 58. Certo, meus amores? Onde a gente vai fazer o probleminha da segunda questão. Vamos lá? O chocolate não é um bom alimento, porque tem muita gordura. Mesmo assim, Renan tem 386 balas de chocolate. Então, Renan tem 386. Renan, certo? E Gabriela tem 912 bombons. Quantos doces eles têm junto? Então, Gabriela tem 912. Gabriela. Então, se a gente quer saber quantas balas eles têm juntos, então nós vamos o quê? Fazer uma adição, certo? Então, 6 mais 2, 8. 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 3, quanto é? Muito bem. 12. Então, eles têm juntos quantos? 1.298 balas de chocolate. Aí, vocês vão botar aí, ó. Eles têm 1.298 balas de chocolate. Certo, quarto ano? Então, a primeira questão, vocês vão ter que fazer também adições aí, certo? E o segundo, nós já fizemos. Agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, que, como vocês já sabem, a gente vai falar sobre alimentação saudável. Que acabou de mostrar aqui no nosso probleminha que chocolate não é um alimento muito bom para a saúde, porque ele contém muita gordura. E isso a gente vai ver agora no nosso conteúdo. Vamos lá? Para a gente entender o que é uma alimentação saudável, a gente primeiramente tem que saber que ela é fundamental para a nossa saúde, né? E que por meio de mudanças simples, nós conseguimos melhorar de forma adequada a nossa alimentação no dia a dia, certo? Diferente do que todo mundo acha,
Para ter uma alimentação saudável, não é preciso a gente ficar fazendo restrições, ou seja, deixar de comer o que a gente gosta. A gente precisa apenas ficar atento de como a gente come, a quantidade de coisas que a gente come, as porções que a gente come, certo? E para isso, não precisa ser uma alimentação sem ser gostosa, sem ser colorida, não. Ela, ao contrário, ela tem que ser gostosa, colorida, rica em nutrientes, vitaminas, certo, gente? E uma alimentação saudável, ela é aquela que garante, principalmente, que o nosso organismo ele esteja recebendo os nutrientes que precisa. Ou seja, ele precisa desses nutrientes para se movimentar, deixar a gente disposto, deixar a gente feliz. Entendeu, gente? Quando a gente se alimenta bem, a gente vive bem. Quando a gente se alimenta mal, a gente vive mal. Por quê? Porque a gente vive cansado, a gente não tem energia, a gente falta vitamina na nossa saúde. Tudo isso a gente vai ver hoje aqui na nossa aula sobre isso, tá certo? E então agora a gente vai ver qual a importância de a gente ter uma alimentação saudável no nosso dia a dia. Certo, quarto ano? Vamos lá! As principais importâncias de ter uma alimentação saudável é porque ela vai evitar o quê? Doenças sérias. Com que tipos de doenças, tia Bárbara? A obesidade, a diabetes, a hipertensão e até alguns cânceres, gente, que eles são desenvolvidos através de uma alimentação errada, certo? E também a gente não pode esquecer que ainda tem quem tem uma alimentação deficiente, ou seja, uma alimentação que falta vitaminas, carboidratos, proteínas, os nutrientes necessários, né, para a nossa saúde, ela vão ter um problema que causa desnutrição, certo, gente? Que esses problemas aqui, ó, todas essas doenças aqui, ela pode sim levar o indivíduo à morte. Certo, gente? Porque uma pessoa muito obesa, ela pode ter problemas cardíacos por conta da gordura demais no corpo. A pessoa hipertensa também, a pressão dela pode subir, ela também pode ter alguma coisa no coração, tá, gente? Diabetes é a quantidade de açúcar que a gente tem no nosso sangue. Então, quando esse número fica muito elevado, a pessoa também pode chegar a morrer, certo, gente? Alguns cânceres, como vocês sabem também, que levam à morte. E também a desnutrição, que é o caso daquelas crianças que vocês sabem, né? Que vivem lá na África, que passam por necessidade, que têm fome. Muitas vezes eles não conseguem se alimentar para ter uma comida rica em vitaminas, nutrientes que eles necessitam. Certo, meus amores? Então agora a gente vai ver quais são os erros que a gente comete na hora da gente se alimentar. Certo? Vamos lá! Bom, meus amores, como a tia Bárbara falou, né? Agora a gente vai ver os erros que a gente comete na nossa alimentação. Primeiro ponto é colocar muito sal nos alimentos. Mas por que, tia Bárbara, a gente não pode colocar muito sal nos alimentos? Porque, gente, o sal está relacionado diretamente ao aumento da pressão arterial, que causa a hipertensão. Lembra que é uma doença que acontece se a gente não se alimentar bem? Pronto. Outro erro é manter os pratos com pouca variedade. Ou seja, quanto mais bonito aquele prato tiver, mais colorido, com mais alimentos dentro, mais ele vai ser saudável, vai ter uma dieta mais equilibrada e vai ser rico de vitaminas e nutrientes, certo? Outra coisa que não tá aqui, mas que a Bárbara esqueceu de colocar, é a questão de consumir, né, e não usar muito açúcar. Por quê? Porque ele também vai estar relacionado diretamente com o diabetes, que, como a gente viu, é o aumento de açúcar no nosso sangue. Certo, meus amores? Outro é não comer frutas e verduras e legumes. Por que a gente tem que comer, gente? Porque esses alimentos são essenciais para fornecer vitaminas e fibras, certo? As vitaminas que nos deixam saudáveis, fortes, evita que o nosso cabelo caia, evita que a nossa unha fique fraca, evita que a nossa pele envelheça logo. Tudo isso a gente tem que, para que isso não aconteça, a gente precisa consumir frutas, verduras e legumes, certo, quarto ano? Então, outra é não se hidratar adequadamente. O que é se hidratar, tia Bárbara? É tomar água, gente. A gente precisa beber água.
no mínimo 2 litros durante o dia. Então, todos os dias a gente precisa consumir 2 litros de água, que isso varia de 6 a 8 copos de água por dia, porque a água também ajuda na digestão, na nossa pele, tudo isso, porque é a água que hidrata o nosso corpo, certo, meus amores? Outro erro muito comum que acontece é pular refeições. Muitas vezes a gente acorda tarde e prefere deixar para comer logo no almoço. Um erro que a gente comete, porque o certo é a gente tomar o café da manhã, depois fazer um lanche, né? Depois almoçar, fazer outro lanche, tomar uma refeição, jantar, fazer a ceia, que é como o povo chama, mas é um lanche também, e dormir. A gente no mínimo tem que fazer 6 refeições durante o dia, certo? E o importante é que a gente não pule essas refeições. Mas por que, Tiabara, a gente não pode pular essas refeições? Porque quando a gente está pulando refeições, a gente tende a comer muito mais quando a gente for fazer a nossa próxima refeição. E isso faz com que a gente coma mais e acabe engordando, que pode mais na frente desencadear a obesidade. Certo, quarto ano? Então agora a gente vai entender como é que faz essa alimentação para ela ser saudável através de uma pirâmide alimentar, onde a gente vai ver quais são os principais alimentos que a gente deve consumir mais e os que a gente deve consumir menos e por quê, certo? Vamos lá. Meus amores, né? A pirâmide alimentar, a principal função dela é orientar a população sobre as necessidades alimentares, ou seja, ela alerta a gente quais são os principais alimentos que nós precisamos consumir para que a gente tenha uma alimentação mais saudável possível, certo? Ou seja, e o que é que a gente precisa acrescentar no nosso cardápio no dia a dia para que essa alimentação ela seja rica em nutrientes, vitaminas, proteínas, carboidratos. Certo, meus amores? Tia Bárbara vai colocar aqui para vocês de lado o que é essa cadeia alimentar, tá? E depois dessa minha fala, vocês vão ver essa cadeia alimentar numa imagem após, certo? Então, vamos iniciar o que seria essa cadeia alimentar e vamos explicar como é que ela funciona, certo? Falou, né? Essa pirâmide alimentar, ela vai nos ajudar e orientar a respeito dos nutrientes que a gente deve estar presente na nossa dieta no dia a dia. São 8 grupos de alimentos que nós devemos consumir diariamente, gente, certo? Todos os dias. Então, o primeiro deles é o arroz, pães, massas, batata e mandioca, que é a nossa macaxeira. Claro que ninguém vai comer macaxeira todos os dias, mas aí a gente vai comer o quê? O pão, vai comer arroz na hora do almoço, vai comer uma batata. Então, já tem alguns alimentos que já estão, né, nesse primeiro grupo que a gente precisa para se alimentar. O segundo são legumes e verduras. Na hora do nosso almoço, a gente pode lá acrescentar uma alface, né, uma batata também que entra aí como um legume, uma cenoura, beterraba, várias coisas que vocês possam gostar e consumir também, tá? O terceiro deles são as frutas, que nós podemos comer elas na hora que a gente, por exemplo, vai fazer um lanche da tarde. A gente pode consumir também no café da manhã. Então, é muito importante nessa questão das frutas, abacaxi, manga, maçã, banana, uva, morango, pera. A gente sabe que tem um monte de frutas, né? Uma infinidade de frutas que vai aí de gosto de cada um de vocês, certo? O próximo é a carnes e ovos. É muito importante que a gente consuma carnes, tá? Carne vermelha, que é de boi, se quiserem, carne de porco, tá? Carne de aves, que é o frango, carne de peixes, que a gente pode comer o peixe, essas coisas. E também é importante que se coma ovos, certo, gente? Porque ele também é muito importante para a nossa saúde. O próximo é o consumo de leite, queijo e iogurte. O leite, ele também vai ajudar na vitamina D, ou seja, nos ossos da gente. Ele é rico em cálcio, então ele ajuda muito nos ossos, certo, gente? No queijo também a gente encontra o leite e também no iogurte, tá? O próximo são feijões e oleaginosas. Feijões que a gente já sabe, e essas oleaginosas são o quê? São aquelas grão de bico, lentilha,
certo, gente? Que entra aqui como essa oleaginosas, que também é importante o consumo. Quem não gosta de feijão pode querer comer o grão de bico, a lentilha também, certo, meus amores? Outros que é essencial são os óleos e gorduras. Mas tia Bárbara, a senhora disse que óleo faz mal para a saúde e gordura também. Mas quando a gente fala aqui de óleo e gordura, gente, são óleos e gorduras saudáveis. Tem óleos e gorduras saudáveis, tia Bárbara? Tem. Que são azeites de oliva, gente. Azeite de olivas, outros tipos de azeite, como azeite de algodão, azeite de canola. São vários outros tipos de óleo que eles são saudáveis para o nosso organismo, certo? Não estou falando aquele óleo de soja que a gente está acostumado a comer em casa, que aquele dali, sim, comida em excesso é um perigo para a nossa saúde, certo? E por último, né, os açúcares e doces. Mas tia Bárbara, a senhora acabou de dizer lá na frente que o chocolate ele fazia não era muito bom para a nossa saúde. Realmente não é. Mas eu não estou dizendo para vocês deixarem de comer uma coisa doce, comer um chocolate, um doce de mamão, de banana, quem gosta. Estou dizendo, não é para dizer para vocês pararem de comer. Eu estou dizendo que é para comer, mas de uma forma mais consciente. Como assim? Uma vez por dia. Chupar um bombom uma vez por dia, não tá, né? Tá o tempo todo naquela questão de açúcar, de doces, apesar de fazer mal para a saúde, também faz mal para os nossos dentes. Certo, meus amores? Então, é isso que na pirâmide ela vai nos mostrar. Lembrando que essa pirâmide, ela aqui tá 1, 2 até 8, mas vocês vão ver na imagem a seguir que ela vem, ó, de baixo para cima, essa numeração, certo? Porque é a base da pirâmide que a gente mais precisa consumir e em cima da pirâmide o que a gente menos precisa consumir, que é, no caso, os açúcares e os doces. Certo, meus amores? Então, vocês viram na imagem, né? Na base da pirâmide, nós observamos os alimentos responsáveis por nos fornecer energia, que são, como a tia Bárbara falou, o arroz, o pão, as massas, as mandiocas, que eles têm carboidratos. Certo, gente? O segundo nível da nossa pirâmide alimentar, ela é rica em vitaminas, minerais e fibras, onde elas também vão agir no nosso organismos como alimentos reguladores. Mas por que, tia Bárbara? E quais são esses alimentos? As frutas, verduras, legumes, reguladores, gente, porque elas regulam também a questão do intestino. Por exemplo, a pessoa que tem o intestino preso, que a gente conhece como prisão de ventre, ela que come umas frutas, legumes que são ricos em fibras, então o seu organismo vai regular esse intestino para que ele melhore também essa questão da prisão de ventre. Certo, meus amores? No terceiro nível da nossa pirâmide alimentar, nós encontramos os alimentos ricos em proteínas, que, como a tia Bárbara falou, são as carnes e ovos. Certo, gente? E no último nível, são os alimentos que a gente deve consumir de maneira moderada, ou de consumo moderado. Que quais são eles, gente? São os doces e os açúcares. Mas por que, tia Bárbara, a gente tem que consumir de forma moderada? Porque está diretamente ligado à questão da obesidade. Certo, gente? Então agora a gente vai ver algumas dicas de como a gente pode ter uma alimentação mais saudável. Certo? Vamos lá! Bom, gente, para ter uma alimentação saudável, a gente precisa seguir algumas dicas dessas daqui. A primeira delas é: faça pelo menos 3 refeições diárias. Café da manhã, almoço e jantar. Mas como a tia Bárbara já falou anteriormente, o certo é nós fazermos 6 refeições. No caso, são as 3 refeições principais: café da manhã, almoço e jantar, e os lanches nesses intervalos, certo? Outra coisa, não pule as refeições, como a tia Bárbara já falou também, porque quando a gente pula uma refeição, a gente tende a comer mais na nossa próxima refeição, certo? O terceiro é: coma feijão e arroz todos os dias, se possível, gente, tá? Mas se vocês não quiserem comer 5 vezes, ou todos os dias, comam pelo menos 5 vezes na semana, certo? Então, evite refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos, doces.
optem, gente, por sucos naturais, feitos da própria fruta, certo? No lugar de refrigerante e suco de caixinha, aqueles sucos industrializados. O 5, diminua a quantidade de sal nos alimentos, como a tia Bárbara já falou, porque tende a pessoa a ficar com retenção de líquido e a pressão arterial elevada, tá? O 6, beba pelo menos 2 litros de água. Quando a tia Bárbara falou que é a importância da gente se hidratar, né? Que a gente tome de 6 a 8 copos de água por dia, no mínimo 6 litros de água, que vai ajudar a hidratar, regular o intestino, melhorar o metabolismo do nosso corpo, certo? E por último, pratique exercícios físicos, tá? Pelo menos 30 minutos por dia. O que vocês fizerem já é bom. Dançar, pular, correr, qualquer coisa que a gente gaste energia, que se movimente, certo, gente? Porque é bom para a nossa saúde, certo? Espero que com todas essas dicas que a gente acabou de ver, né, que vocês tenham e consigam fazer uma alimentação saudável. Se conseguir fazer atividade física, ótimo também, né? E que a gente viu hoje a questão da importância da gente se alimentar bem, para que a gente possa ter saúde, vitamina, nutrientes para o nosso corpo funcionar de maneira boa, evitar doenças, como a tia Bárbara falou, da diabetes, hipertensão, obesidade, alguns tipos de cânceres, né? A gente também viu a questão da importância de se alimentar bem, dos erros que a gente comete quando a gente vai se alimentar, quando a gente consome muito açúcar, muito sal, muita besteira de bolo, doce, refrigerante, sucos industrializados, aquele suco de caixinha, certo? Quando a gente também, gente, se entope de comer aqueles fast foods. O que são fast foods, tia Bárbara? McDonald's, Burger King e os outros aí que vocês já conhecem, certo? Também faz mal para a saúde, tá consumindo diariamente ou muitas vezes durante a semana, certo? Que a gente possa, gente, fazer do nosso prato um prato mais colorido, com verdura, com arroz e feijão, com legumes. Quanto mais colorido e mais completo, melhor para a nossa alimentação, certo? Então eu espero que vocês, a partir dessa aula, se alimentem melhor, tá? Dê um toque também nos amigos de vocês, nos familiares de vocês que não se alimentam muito bem, né? Alertem eles dos riscos que a gente tem com a saúde quando a gente não se alimenta bem e quais são os benefícios que a gente tem quando a gente se alimenta de maneira saudável. Certo, meus amores? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu espero também ter ajudado vocês a se alimentar melhor, tá? A gente se encontra já já aqui no nosso Google Meet e amanhã aqui no nosso canal. Certo, quarto ano? Então, ó, um beijo e uma excelente tarde para vocês. Tchau!